Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu falei para vocês que eu iria contar um testemunho que aconteceu comigo, uma cura que Deus fez na minha vida e eu quero compartilhar com você. Em 2016, em agosto, eu fui tomar banho e eu senti uma agonia muito grande no meu pescoço e eu percebi que eu tinha um caroço muito estranho. E aí eu comentei com meu esposo e tal. E como eu tenho problema de respiração, meu marido falou assim: amor, não é nada não. Mas aquilo começou a incomodar. Eu comecei a sentir dores, comecei a sentir bastante falta de ar, muito desconforto. E eu acordava às vezes de madrugada com muita falta de ar, parecia que eu estava morrendo. E aquilo começou a agravar. Eu comecei faltar a minha voz. De repente eu conversava, daqui a pouco minha voz faltava. E ali começou a me preocupar. Começou a me preocupar. E eu pensava, não é nada não. Não é nada não. Mas algo dentro de mim, eu sabia que tinha algo errado. Mas eu não queria aceitar. E quando foi no meu aniversário, eu comentei com uma amiga minha, eu falei assim, Giz, sabe como você sente que você vai passar alguma coisa com Deus? Eu não sei o que é, mas é algo, vou passar com Deus. E ela, não, amiga, nada não, passou. E aí eu comecei a sentir dores, muitas dores, muitas dores, muitas dores. E aí quando foi um dia, eu passei tão mal, que eu desmaiei de tanta dor. E aí eu fui pro hospital. Aí eu fui fazer uns exames, né, pra saber se era tireoide. Porque o médico tinha alegado que eu tava com tireoide nas cordas vocais e que eu poderia perder minha voz. E por causa disso que eu tava tendo muito aquele sintoma, aquelas dores, a voz falhando. E quando eu fui pegar o exame, gente, se eu tava com tireoide ou não, é impossível eu não falar e eu não me emocionar. Assim, muito difícil eu não me emocionar com o que eu passei. E quando eu fui pegar o resultado, era uma quinta-feira. E quando eu peguei aquele resultado, algo dizia assim dentro de mim, não é tireoide. Eu dizia assim, é tireoide, é tireoide. Não, não é tireoide. E quando meu esposo deixou no hospital, e aí eu falei pra ele assim, vá pra casa da minha mãe, que eu fico aqui e daqui a pouco a gente se encontra lá. Quando eu entrei na sala do médico, eu sempre tenho isso comigo. Eu sempre falo assim, Deus, entra comigo. E quando eu entrei, quando o médico pegou o resultado do exame, ele olhou pra mim e perguntou pra mim se eu estava sozinha. Aí eu disse que eu estava sozinha, mas eu dizia dentro de mim, mas eu tô com Deus aqui. Aí ele falou assim pra mim que o que eu, o que eu não tinha era tireoide, que eu não estava com tireoide, mas que eu estava com algo muito pior do que tireoide. E eu senti aquele baque dentro do meu coração, dentro daquela sala, porque eu estava sozinha fisicamente. E eu falei assim, doutor, o senhor está querendo dizer o quê? Ele disse, olha, Anne, pelo que você está passando, e ele me apalpou, você está com câncer. Você é muito nova, menina. Corra o mais rápido para o hospital. O meu mundo caiu ali. Porque a gente nunca quer receber uma notícia ruim. A gente sempre está preparado para receber notícias boas, não notícias ruins. E eu saí daquele consultório, eu saí cambaleando. E eu dizia assim para Deus: por que Deus comigo? Sempre essa pergunta que nós fazemos quando passamos por uma dificuldade, por uma provação que Deus permita. A gente se pergunta: por que comigo, Deus? O que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo para o Senhor me castigar? Essa sempre é a nossa pergunta. E eu lembro que quando eu cheguei na casa da minha mãe, e eu cheguei em lágrimas, minha mãe disse: o que foi, menina? O que é que tu tem? Eu disse: mãe, o médico disse que eu tô com câncer. Eu lembro que a minha mãe
na parede assim, e ela começou a chorar. E ela disse, não, você não tem não. Eu disse, mãe, o médico falou que eu tenho. Que é pra mim ir pro hospital da clínica, assim, o mais rápido possível. E aquele momento, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que parece que o mundo parou. Parece que tudo parou ali na casa da minha mãe. E, e eu falava assim, eu vou morrer. Meu Deus, eu com 2 crianças, tu vai me levar. Mas quando a gente pensa que acabou a nossa história, é o início de uma outra da nossa vida. E eu lembro que naquele dia, era uma quinta, eu deixei os meninos na casa da minha mãe. E quando foi na sexta-feira de madrugada, eram umas 5 horas, eu e Geasa estava indo para o hospital das clínicas. E a gente orou, a gente clamou a Deus. E eu fui para aquele hospital. Gente, quem já foi para o hospital das clínicas sabe que é muito lotado. Muito, muito lotado. E eu lembro que quando eu olhei para aquela fila, eu disse, Geasa, a gente vai ficar nessa fila? Ele falou assim, vamos, né, amor? Quando eu olho, gente, eu vejo uma mulher fazendo assim, ó. Ela acenava. E eu olhava pra trás, eu dizia assim, oxi, essa mulher tá falando com quem? Tá acenando pra quem, né? E eu não imaginava que ela tava acenando pra mim. De repente ela olhou novamente e chamou com as mãos assim, aí eu coloquei assim, balançou com a cabeça dizendo que era comigo, e eu fui até ela, e o meu esposo que falava mais. Porque como eu tava com muita dificuldade para respirar, com dificuldade para falar, eu mal conseguia falar. E aí ela perguntou pro meu esposo o que é que estava acontecendo. Meu esposo explicou para ela, né? E aí ela falou assim, que era pra gente dar entrada na recepção e que eu iria passar. E aí eu perguntei assim para ela, né? Mas a gente era passar na frente de todo mundo. Ela falou que sim. E a gente deu entrada nas documentações e eu fui chamada. E eu acho tão interessante que quando ela falou que era pra gente passar por aquela porta, ela pegou assim no meu braço e disse assim, você é cristã, né? Você é crente, né? Eu falei, sou. Mas bem, com a voz bem baixa, sabe? Eu falei, sou. Ela falou assim, olha, Deus ele é contigo. Aí eu balancei a cabeça. E aí eu fui até o médico me examinar. E quando chegou lá, o Gias todo o tempo ao meu lado. E aí quando o médico examinou, gente, a cara do médico era assustador, que ele me apalpava, ele vinha, ele me apalpava, ele vinha. Aí ele falou que o aparelho que poderia fazer o exame estava quebrado já fazia 6 meses. Uma doutora, e ele muito preocupado, porque tem médicos e médicos. A doutora falou assim, ela não é nem a primeira e nem a última pessoa a ter, a ter essa doença. Aí a gente já tinha entendido o que que era. Aí ele passou uma guia e disse, olha, você faça o mais rápido possível esse exame, porque é muito urgente. E ele explicou pra mim pro Gease. Eu lembro que eu saí aquele hospital de mão dada com o Gease, e o Gease olhava e dizia assim, amor, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Eu sei te dizer uma coisa, que nós estamos juntos nessa. E Deus está conosco. Aquilo ali confortou o meu coração. E aí eu comecei a orar, porque o Gease estava desempregado, eu estava sem condições de fazer aquele exame. E era caro. E um dia eu fui para a vigília. E quando chegou na vigília, eu vi aquele pastor contando o testemunho dele e pedindo uma providência de Deus. Eu falei, Deus, tu és o mesmo Deus que enviou a providência para ele. Tu pode enviar para mim. E foi tão interessante, gente, que eu clamei ao céu e Deus me respondeu. E quando foi na semana seguinte, Deus tocou no coração de uma tia minha, que é muito amada.
e enviou a providência para mim que eu tanto necessitava. E eu comecei a fazer os exames. E o que eu estava passando ali era um particular entre eu e Deus. Eu já não dormia, eu não me alimentava mais direito. Eu praticamente nem falava com os meus filhos. E era uma dor assim que eu não desejo para ninguém o que eu passei. Mas eu sabia que era um propósito de Deus na minha vida. Para quê, Anne? Para Deus aperfeiçoar o vaso. Porque o vaso é dele. Jeremias fala que o vaso se quebrou na mão dele. Não foi ele que quebrou, foi o vaso que se quebrou na mão dele. E eu fui assim, um vaso que se quebrei na mão dele. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente pode tentar correr de um lado para o outro. Mas chega uma hora que Deus nos freia para cumprir a promessa que Ele nos prometeu. E assim foi comigo. E quando eu fui fazer o exame, a doutora fez o exame, que é a endoscopia pelo nariz. E eu tenho um exame, gente. E tava lá, ela falou que tava com nódulo, 2 nódulos na garganta. E eu precisava retornar pro médico para fazer a biópsia, né? E algo foi tão interessante que toda vez que eu tava tentando marcar com o médico pro retorno, não estava dando certo. Porque a gente depende do SUS, né? Mas era Deus que estava segurando. Muitas das vezes a gente não entende aquele atraso. Muitas vezes a gente não entende aquele impedimento. A gente não entende, às vezes, aquela pausa. Mas é o Senhor que está pausando, é o Senhor que está atrasando. E eu lembro que foram passando quase. Estava entrando para quase 6 meses. E eu ali. E muitas das vezes eu fazia tantas promessas para Deus. Senhor, se tu me curar, eu vou fazer tal coisa. Mas não adianta. A boca fala uma coisa que o coração não diz. E o Senhor nos conhece. Não adianta você fazer voto, não adianta você fazer promessas, sendo que Deus, o Senhor conhece. Antes mesmo de nós nascer, o Senhor conhece. E quando foi um dia, gente, era um dia de sábado. Eu vi todo mundo dormir dentro da minha casa. Eu tô encurtando um pouco o testemunho para não ficar longo o vídeo, tá bom? E aí quando foi esse dia, eu olhei para os meus filhos dormindo, olhei para o meu esposo. E aí eu fui para a sala, mais um dia naquela sala. Aquela sala era um ponto de encontro entre eu e Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando eu dobrei o joelho, eu não conseguia falar, mas eu conseguia clamar em espírito. Sabe a palavra do Senhor que fala em 1 Samuel, primeiro, que diz que quando Ana entrou no templo, ela só clamava, chorava, mas o Senhor entendia o choro dela, entendia o que a alma dela estava dizendo. E assim eu fiz. Eu disse, Deus, eu estou como Ana aqui. Eu não consigo falar, pois eu não tenho força. Mas olha eu aqui, Deus. E eu disse, Deus, me faz dormir por um dia, por uma noite. Eu não aguento mais sentir dores, Deus. Eu não aguento mais ir para o hospital, voltar para casa, tomar medicamento. Eu não aguento mais. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. E eu disse, Deus, por favor. Tu és tão misericordioso. Me faz dormir. E aí, de repente, eu disse, Deus, eis-me aqui. Eu te entrego meu corpo, minha alma e meu espírito, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Gente, parecia que era só aquela palavra que Deus precisava ouvir sobre os meus lábios, sobre o meu coração. Eu me quebrei ali, diante de Deus, sobre as suas mãos. E eu até hoje eu não lembro, gente, de verdade, coração, como eu cheguei na minha cama, não lembro. Mas eu lembro que ao amanhecer,
Meu esposo estava olhando para mim e ele olhou para mim e disse: Amor, você dormiu, amor. Você dormiu tão bem. E eu disse: Sim, eu dormi. Eu dormi tão bem, mas tão bem, que fazia muito tempo que eu sabia o que era dormir. Mas, durante aquela madrugada, Deus me deu uma visão de uma cura. E eu tive aquela visão que eu estava entrando dentro da igreja, da Vila Rodrigues. E quando eu entrava lá, eu e meu esposo, uma irmã levava a gente até o púlpito, eu não ministrava ainda. Na realidade, eu não sabia nem que dom eu tinha. Não sabia. E quando eu subia aquele púlpito com meu esposo, e chegava a hora de eu ministrar a palavra, e quando eu começava a ministrar a palavra, aleluia, glória a Deus. Quando eu ministrava a palavra, gente, eu pregava, ministrava a palavra sobre as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Ambas eram as virgens, mas porém as 5 estavam preparadas, estavam esperando o noivo, e as outras 5 estavam desapercebidas, não estava mais, né, com aquela confiança que um dia o noivo iria voltar, não estava mais crendo. E quando eu começava a ministrar, eu via quando entrava um homem naquela igreja e eu via uma luz, era uma glória assim, que eu não sei explicar. Mas eu via que era um brilho diferente, muito grande, que tomava ele. E poucas pessoas daquela igreja viam o que eu estava vendo. E muitas pessoas glorificavam, outras não entendiam, porque outras estavam glorificando. E eu via aquele homem entrando. E eu via nas suas mãos uma bandeja. E ele subia naquele púlpito. Quando ele subia no púlpito, ele ficava assim do meu lado, com aquela bandeja de prata que brilhava, 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 brilhava. E quando eu olhava dentro daquela bandeja, eu via uma linha, via uma agulha e via um bisturi. E eu dizia assim: Senhor, o que é isso? Ele dizia: Ana, hoje eu vim te curar. E quando ele passava assim no meu pescoço, o bisturi, eu via uma bola de carne cheia de nervo. E eu dizia: Deus, o que é isso, Deus? Ele dizia: Anne, hoje eu te curo de um câncer. Aí ele vinha do outro lado, passava o bisturi e tirava a menor. Eu achava tão interessante, gente, que não caía uma gota de sangue. Não caía. Ele me costurava com aquela linha clara, 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 clara. E quando ele terminava aquela cirurgia, uma observação, gente, eu não via o rosto dele, mas eu via aquele brilho que resplandecia. Sabe quando você olha para o sol e você não consegue olhar direito para ele porque é muito forte? Assim era. Era uma glória muito linda. E ele olhava para mim e dizia: Anne, hoje eu te curo. Hoje eu te devolvo a voz. E hoje eu te dou a vida. Mas faz a minha vontade. Faz o meu querer. E ali, a partir daquele dia, eu nunca mais senti dores. Quando eu passei a mão no meu pescoço, não tinha mais aqueles nódulos. Eu nunca mais senti nada. Eu nunca mais fui dependente de medicamento. Nunca mais. Porque quando Deus ele opera um milagre, ele opera por completo. Foi uma experiência que doeu. Foi difícil. Mas foi uma experiência que eu digo que marcou a minha vida. Me aproximou de Deus. Me fez entender o propósito de Deus na minha vida. E mesmo Deus me curando. Um dia bateu uma... Sabe aquela duvidazinha? Será que Deus me curou mesmo? Ou será que foi um sonho, né?
A gente fica nessa ainda, Deus cura, mas a gente fica aquela incerteza. E um dia eu fui na igreja, eu nunca tinha visto aquela irmã. E ao cumprimentar ela, ela disse assim para mim: não tenha dúvidas que o Senhor te curou. Ela não conhecia eu. Ainda existe profeta nessa terra. Ela disse: não tenha dúvidas que o Senhor te curou. Ele trocou até o teu sangue. Pegou a Bíblia e disse: come dessa palavra, vive essa palavra, testemunha dessa palavra. Gente, naquele dia nunca mais eu tive dúvida que o Senhor me curou realmente, de verdade. E ao voltar no médico, o médico olhou para mim e disse: você não tem nada, Anne. Eu não sei o que aconteceu, mas você não tem nada. Ele é médico dos médicos. Ele confunde a medicina. Ele é Deus. Ele é Deus acima de tudo. E eu quero dizer para vocês que hoje eu sou um testemunho vivo. Hoje eu tenho intimidade com Deus. Hoje eu tenho um compromisso com Ele. E hoje Ele me confiou esse ministério da palavra. Como eu sempre digo para Ele: eu não sei nada, Senhor. Eu sou pó, eu sou cinza. O Senhor é Deus e é o Senhor quem capacita. Eu não sei falar, mas Tu és o professor. Tu és o mestre. Tu és o doutor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu quero dizer para você nesse dia: você não está entendendo porque você está passando por esse processo. Agora está sendo difícil. Mas o Senhor, Ele é o dono da explicação. Mas uma coisa eu te digo: se entrega ao Senhor. Alinha o teu coração com os teus lábios. Deus, eis-me aqui. Quando Deus viu que o que saía do meu coração era o mesmo que estava saindo sobre os meus lábios, Ele operou um milagre. Quando o Senhor viu que Ana se entregou, confiou e lançou ao Senhor, o Senhor deu Samuel na vida dela. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor. Eu não sei a situação, não sei nada que você está passando, mas tenho certeza que é o Senhor que está dentro do teu barco. É o Senhor que está controlando o vento e a tempestade. Tudo passa pelas mãos dele. Ele tem que assinar, autorizar para o milagre acontecer, para a aprovação acontecer. É ele que está te provando. É ele para te aprovar, para te aperfeiçoar, para você ser um novo vaso. Um vaso transbordado na mão do oleiro. Um vaso edificado nas mãos do Senhor Jesus. Hoje, eu sou uma pessoa transformada. Quem me conhece, quem sou a minha família, os meus amigos, sabe o que eu estou dizendo. É o Senhor que faz. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Para ele fazer o que ele tem para fazer na sua vida, a promessa que ele te prometeu, você vai passar por algumas etapas. Umas vai ser fácil, outras vai ser dolorosa e outras vai te aperfeiçoar cada vez mais. Então não murmure pelo que você está passando, agradeça a Deus. Porque depois que você passar por tudo isso, você vai dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena a dor, valeu a pena a aflição, valeu a pena o deserto, a provação, valeu a pena, porque hoje eu me tornei um vaso edificado, transformado nas mãos do Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho. Esse é o testemunho de uma pessoa curada pelo Senhor Jesus. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim, pela oportunidade da vida, de poder respirar, de poder viver, de poder ver o que Ele prometeu para a minha vida, de poder ver os meus filhos respirando, feliz. Eu só tenho a agradecer a Deus. Então, é isso. Esse é o meu testemunho de vida. Esse é o testemunho que o Senhor marcou, que o Senhor preparou na minha vida. Então agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo por você. Que depois de tudo isso, você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado.
o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O que Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Ele é Deus e não mudou. Que Deus abençoe a tua vida e que esse testemunho possa edificar a tua história, a tua vida. Beijo, gente.